produzir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no podcast Vida em Dia. Eu aqui, Luciene Andrade e Anderson Silveira, lá do outro lado da telinha, para mim, para você, de repente, no mesmo lado da telinha, se você estiver no YouTube. E se você estiver no Spotify, só está ouvindo as nossas lindas vozes. E hoje vamos falar de gerenciamento de tempo ou gestão de tempo. Na verdade, eu quero saber de você o que você faz com o tempo que o tempo te dá, né? Hoje em dia, com essa vida atribulada, com essa coisa mais imediatista, a gente sempre tem aquela sensação de que não tem tempo para nada, né? Aí não tem tempo para ir para academia, não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para fazer terapia. E o que você está fazendo nesse tempo? Fala aí, Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Anderson Silveira e hoje a gente vai falar sobre gestão de tempo, gerenciamento de tempo e a velha pergunta, como diria o filósofo: quanto tempo o tempo tem? Quanto tempo o tempo tem, você? Tem o tempo que o tempo te dá. É o tempo que o tempo te dá, é o quanto tempo o tempo tem, como diria o filósofo, né? A gente não tem tempo para fazer tudo que a gente quer, mas É, se a gente independente de como conseguir você, organizar, é, independente de como as pessoas gerenciam ou fazem a gestão do tempo hoje em dia, um dos os principais relatos que eu escuto no consultório é: parece que o tempo tá diminuindo. Você acha que a nossa noção de tempo vem diminuindo com o tempo, Luciene? Você eu acha que acho quando que você sim. era adolescente, quando você era mais jovem, lá no seu auge dos seus 18 aninhos, você acha que o tempo passava diferente ou não? Eu acho que sim. Inclusive, é uma Hum. dúvida que eu tenho, sabe? Se é realmente psicológico ou se a Terra está rodando mais rápido. Porque você percebeu que a gente piscou, já estamos no meio do ano? O que você fez nesse meio ano? É a grande pergunta, né? Segundo Albert Einstein, um dos principais pensadores, o tempo é uma ilusão meramente persistente, né? O tempo é sempre igual. É a gente que percebe ele de formas diferentes, baseando-se na nossa perspectiva e na nossa atenção concentrada, na nossa atenção dividida, ou simplesmente na forma como a gente administra o tempo. Então, independente da idade que a gente tem, o tempo continua igual. A nossa percepção, a nossa perspectiva de tempo que muda, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem e que a minha única preocupação era ir para a escola de manhã e chegar à tarde e poder sair para brincar na rua, etc, 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 que a minha agenda era um pouco mais livre, né? Então, às vezes, a minha agenda um pouco mais livre me dava uma sensação, uma percepção de que o tempo, de repente, não passava tão rápido. Quem nunca se viu reclamando do tédio num fim de semana livre ou numa semana que você está de férias? Às vezes a gente está trabalhando, é tudo que você fala assim: eu quero umas férias. Aí você fala: mas eu vou viajar nas minhas férias, porque viajar e descansar não são sinônimos. Viajar é viajar, descansar é descansar. Viajar e descansar não são sinônimos, né? Uma das Com principais certeza queixas que eu não. escuto no consultório é: eu viajei, mas eu não descansei. Eu acho que cansa mais, né? Eu falo, às vezes eu tiro férias, Anderson, eu divido minhas férias Uhum, em dois períodos, né? Porque Deus me livre de ficar um ano inteiro sem férias. uhum. Às vezes eu tiro férias, eu falo que é para fingir que eu sou herdeira, sabe? Para ficar em casa por da tarde, para fazer a unha 2 da tarde, para ir na academia às 3 e pegar um cineminha às 4. Eu já fiz isso, já fiquei assim 10 dias fingindo que eu era herdeira, só que assim, sem o dinheiro de herdeira, o negócio deu uma complicadinha depois. Acho que eu acabei gastando mais ficando em casa do que se eu tivesse feito uma viagem. Mas a questão de descansar, realmente eu acho que eu estava precisando e deu certo. Deu certo, descansei. E sabe o que é engraçado? Essa percepção de tempo que você falou? Nessas férias que eu fiquei em casa, eu tive uma percepção de tempo que ela durou muito mais, assim, parecia que eu estava um mês de férias, sabe? Quando eu viajo, a gente passa, sei lá, uma semana em algum lugar legal, parece que, né, você chegou, já está na hora de ir embora. Você acha que essa percepção realmente está ligada ao volume de coisas que a gente tem para fazer? Eu acho que a nossa percepção de tempo, e isso é uma questão, além da psicologia, talvez seja uma questão antropológica, mais de história cultural, a nossa percepção de tempo, ela talvez, principalmente depois dos anos 2000, quando a tecnologia começou a ser uma coisa um pouco mais disponível, a tecnologia chegou de uma forma
mais intensa, mais pesada, né, no nosso dia a dia, a quantidade de estímulos, a quantidade de influências que a gente sofre no dia a dia, eu acho que isso tem uma leve não, vamos colocar, tem uma grande porção do impacto da nossa percepção de tempo. Eu me lembro, por exemplo, que antes dos anos 2000, que eu fui adolescente nos anos 80, nos anos 90, não tinha computador, acho que até tinha, mas o computador não era uma questão disponível, o celular não era esse smartphone que a gente ficava na mão o tempo todo Uhum. recebendo estímulo, né? Então, tudo o que você precisava fazer, você precisava de locomoção. Eu me lembro que eu precisava, em algumas situações que eu precisava ir no banco, você não conseguia resolver os aspectos do banco dentro de uma tela. Você precisava Não, sair era de fila, né? casa, Era precisava fila, sair era. de você saía de casa, você ia até o banco, às vezes você precisava disponibilizar metade do dia, porque o banco era sempre cheio, sei lá. A Caixa Econômica, para quem acha que a Caixa Econômica hoje em dia é cheia, porque não pegou a Caixa Econômica dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Era o dia inteiro e se bobear, você não conseguia resolver, né? Banco Você do tinha que Brasil. entregar, tinha que pegar o atestado médico. Tem que pegar o atestado médico do dia para justificar no trabalho que você ia no banco, para você ter uma ideia, porque você Fila para passava. depositar um cheque, né? Para, olha, Você a gente já está entregando muito essa idade aqui. Eu me lembro que eu era criança. Aham, sei. Eu não lembro que eu era um recém-nascido e Aham. eu passava de manhã para ir para minha escola na frente de uma caixa econômica. Eu entrava às 7 da manhã na escola, acho que a caixa econômica abria às 10 ou às 11. Eu me lembro que já ter gente na frente pegando senha para poder entrar às 10. É uma Sim. coisa de louco, né? Então, assim, fazendo fazendo um paralelo entre o que a gente estava falando sobre gestão de tempo, né? A tecnologia, a quantidade de estímulo que a gente recebe, eu acho que eu acho que tem uma interferência direta em como a gente percebe esse tempo. Porque hoje, o tempo todo, nós estamos recebendo estímulos, né? Por exemplo, eu me lembro também que para conversar com um amigo, a não ser que você tinha um telefone, você era uma pessoa extremamente abastada, que você podia ficar 1 hora, 30 minutos no telefone, que era muito caro, você precisava sair da sua casa, ir na casa de um amigo, ver se ele estava lá, e eu me lembro que talvez fazia até parte do inconsciente coletivo. A tal dia e tal horário, meio que já ficava implícito que todo dia, esse horário, você frequentava a casa de fulano de tal. Eu me Uhum. lembro da minha mãe frequentando, vamos na casa da tia tal, que era a irmã dela, então meio que já ficava implícito que nesse dia, nesse horário, a possibilidade era de você ir até a casa de alguém, né? Então você Uhum. disponibilizava tempo, você se trocava, você tomava um banho, colocava uma roupa, você fazia tudo isso com o máximo de atenção concentrada possível, porque você não fazia isso ouvindo um podcast, como você provavelmente pode estar escutando agora. Você não fazia isso assistindo um filme na televisão, apesar podia se você até podia deixar a TV ligada, porque a TV sempre teve muito esse papel de ser companheira, né? Você estava lavando a louça, Uhum. TV ligada. Você estava limpando a casa, TV ligada. Você estava estudando, a TV ligada. A TV meio que fazia um papel de um objeto transicional, como diz o Winnicott, né? Como uma companheira. Mas eu me lembro que você fazia tudo isso com o máximo de atenção concentrada possível. Por exemplo, eu me lembro de eu tomar um banho, criança, e eu brincando no chuveiro, tal, né? Calor, água gelada, tal. Mas eu me lembro de o banho ser uma coisa muito longa, assim, né? Muito vivenciada, muito vivida, assim, né? Então você não Não era um fazia. banho só para ficar limpo, né? Era um ritual tomar Era banho, né? um ritual. Você não toma o banho, você não tomava um banho, você não sentava na mesa para fazer uma refeição, simplesmente para você se Uhum. abastecer, para você se limpar, para você poder ficar pronto Uhum. para uma outra ocasião. Claro, pessoas que trabalhavam, etc., talvez agilizavam um pouco mais. Mas eu me lembro que você fazia as coisas de uma forma um pouco mais concentrada. Não que não existisse ansiedade ou que não existisse um pouco dessa percepção de tempo que o tempo estava passando mais rápido, mas eu acho que essa percepção era um pouco menor, porque você fazia as coisas com uma atenção mais concentrada. Né? Então você tomava banho com menos estímulo, você de repente limpava a casa só escutando. Minha mãe escutava a rádio aqui da região de Campinas, que é da região de Campinas, sabe? Passava meio-dia.
E era chamava Momento de Amor, era o nome do programa do rádio, que as pessoas mandavam cartinha lá, e aí Ai, que o banco... fofo. Vamos fazer, olha, vamos fazer isso, momento de amor do nosso podcast. Gente, manda cartinha pra gente, falando tanto que vocês amam. Falando em cartinha pra gente, vou dar um cortezinho aqui agora, porque esquecemos de uma coisa muito importante que a gente precisa falar no começo, porque eu sei que tem gente que começa ouvindo, para, depois continua e tudo. Você pode seguir a gente nas redes sociais em @vidaemdia25, YouTube, Instagram, aqui no Spotify, Vida em Dia. Pode mandar e-mail para a gente, vidaemdia25@gmail.com. Deixa seu comentário no Spotify, deixa seu comentário no YouTube, no Instagram. Manda e-mail para a gente com temas, com as suas percepções. Fala para a gente qual é a sua percepção de tempo hoje em dia, o que você acha, se está passando mais rápido, se está passando devagar, se você lembra de alguma coisa da sua infância, como é que é com seus filhos. Conta aí para a gente, que de repente a gente faz uma gestão de tempo número 2, né, Anderson? Com a percepção do pessoal aí que vai mandar para a gente as mensagens. E aproveitando que eu já te cortei mesmo, eu quero te falar o seguinte, porque você estava falando aí, eu estou tentando raciocinar aqui, né? Tentando chegar a alguma conclusão, se é que a gente vai chegar a alguma conclusão hoje nesse podcast. Mas você falou Muito bem. duas coisas, o que eu achei interessante, né? Havia uma época, um tempo atrás, que era tudo mais demorado para se fazer. Por exemplo, você deu o exemplo do banco, né? A gente podia ficar o dia inteiro numa fila de banco porque não tinha as facilidades que a gente tem com a tecnologia de hoje. E você falou uma outra coisa também que é muito interessante, que é a questão da atenção que as pessoas davam ao que estavam fazendo, porque não tinham tantos estímulos. E eu fiquei pensando, porque assim, na primeira questão, que é demorar mais para fazer as coisas, em tese, a gente poderia pensar assim, então, naquela época, a gente tinha menos tempo, porque se você precisava disponibilizar um dia inteiro para trocar um cheque, né, você não poderia fazer outras coisas, então, a percepção de tempo deveria ser, naquela época, de que você tinha menos tempo, e não hoje. Então, eu acho que a questão dessa percepção que a gente tem hoje, de que temos menos tempo, está mais ligada a essa atenção que a gente dá às coisas que a gente faz, do que verdadeiramente o tempo que a gente tem para fazer as coisas. Tá ficando difícil, vai virar um paradoxo isso aqui, hein? Mas não é, Porque o que eu acho que é isso, né? A questão da muito atenção que bom. a gente dá. Vamos pensar sobre isso, né? Por exemplo, na ideia de que você disponibiliza mais tempo do seu dia para fazer uma única coisa e você tem menos estímulos dentro desse tempo que você reservou para fazer essa coisa, como ir ao banco, no momento em que você está na fila do banco esperando para ser atendido, você não está na fila do banco fazendo outras coisas porque você não tem um celular à sua mão. Você está na fila do banco esperando para ser atendido, esperando para ser atendido. O máximo que você pode fazer é estar pensando em outras coisas. Mas você está pensando em outras coisas, esperando na fila do banco para você poder ser atendido. E a Eu quantidade. até sei o que você está pensando na fila do banco. Você olha assim, que eu lembro muito bem disso. Aham. Ah lá, nossa a senhora está conversando, lá, conversando ao invés de atender o povo. Essa fila enorme, a menina levantou para tomar um café, que absurdo. Esse processo de você ficar ruminando as coisas, né? Por que que eu disse que é um aspecto antropológico e de história cultural? Porque, além do mais, eu me lembro assim, além do mais, assim, como a gente tinha menos esse excesso de informação, basicamente a nossa cabeça ela funcionava com menos informação. A nossa cabeça ela funcionava ou com os problemas que eu passo na época, né? Ou com uma coisa que eu preciso fazer daqui a pouco, depois que eu sair daqui, ou com uma coisa que eu fiz ontem, ou então com alguma coisa que eu preciso fazer depois, então minha cabeça ela ficava ali, ficava funcionando dentro dos aspectos do que está sendo observado no momento, né? Então, Uhum. assim, hoje, por exemplo, se eu parasse na fila de um banco, eu pararia na fila de um banco, né? Porque tem coisas, infelizmente, que o banco não é mais esse caso, mas algumas coisas ainda precisam disponibilizar um certo período do dia. Mas enquanto eu estou esperando para fazer uma coisa, eu estaria respondendo um e-mail, eu estaria respondendo um amigo no WhatsApp, eu estaria falando com um cliente, estaria falando com a minha assistente,
estaria fazendo o roteiro do Vida em Dia, estaria fazendo, de repente, assistindo um videoaula no YouTube, fazendo uma videoaula de uma pós-graduação. Eu estaria fazendo várias coisas dentro desse período por causa da disponibilidade da tecnologia. Então, no período que anteriormente que eu reservaria para passar na fila do banco, hoje no meu momento de espera, eu estaria falando sobre coisas do momento, observando coisas que estão acontecendo, ou pensando em coisas que eu preciso fazer depois do que eu fiz antes, eu estaria fazendo mais coisas. Então, até a minha percepção de tempo de espera no banco, hoje, seria diferente da minha percepção de espera no Uhum. banco que foi antes. Tipo, Porque eu passa assistiria. rápido o tempo, né? É o que a Então, gente fala. Nossa, passou rápido, nem percebi, já chegou minha vez. não, o tempo continuou passando exatamente igual. É que a gente, nesse período de espera, que anteriormente a tecnologia não era tão avançada a nível de fazer coisas, hoje ela é avançada a nível de fazer coisas que o tempo continua sendo o mesmo, mas eu fico nesse período de tempo fazendo uma coisa dessas que eu citei, e existe a possibilidade de eu estar fazendo todas as coisas ao mesmo tempo por causa da disponibilidade que eu tenho dentro do celular. Então, Mas assim, aí, mas aí, olha só, realmente é uma história de paradoxo isso. Claro que eu passo por isso, todo mundo de hoje uhum. passa por isso, mas é engraçado, né? Como a gente consegue fazer muito mais coisa no mesmo período de tempo, e ainda assim a gente fala, nossa, eu não tenho tempo para fazer X coisa, sabe? A percepção que a gente tem é de que não tem tempo para fazer tudo que a gente quer. A gente está querendo muito, é isso? Quanto mais coisa a gente faz ao mesmo tempo, a gente está querendo fazer mais coisas ainda? De forma alguma eu estou aqui falando, caros ouvintes, você que está aí no seu carro, dirigindo para o trabalho, ou então você está no seu fim de semana, dirigindo na sua estrada, escutando a gente, prestigiando a gente, de forma alguma eu estou falando que a tecnologia é uma coisa ruim, pelo contrário, a tecnologia é uma coisa excelente, é uma coisa maravilhosa, né? Mas, junto com a tecnologia, veio na nossa cabeça que assim, se eu consigo dirigir, por que eu não consigo dirigir e escutar o podcast? Você consegue dirigir e escutar o podcast? Se eu consigo dirigir e escutar um podcast, por que eu não consigo dirigir e escutar um podcast e conversar com o meu amiguinho aqui do lado, que é minha esposa, com os meus filhos? Se eu consigo dirigir, ouvir um podcast, conversar com a minha esposa do meu lado aqui, por que eu não consigo dirigir, assistir um podcast, conversar com a minha esposa aqui do meu lado, conversar com os meus filhos e ainda, de repente, responder um WhatsApp? Então, assim, a facilidade, eu acho que traz um pouco essa necessidade, e a gente foi descobrindo que dá para fazer mais coisas ao mesmo tempo, por causa da tecnologia, por causa da acessibilidade, vamos chamar assim, trouxe essa fantasia na gente que que eu não tenho que diminuir a quantidade de coisas que eu faço por tempo, eu preciso encontrar formas de fazer mais coisas dentro do mesmo período de tempo. Se meu mindset, a minha cabeça é que eu preciso encontrar formas de fazer mais coisas dentro de um período de tempo curto, porque até a tecnologia propõe isso para a gente, mas a tecnologia propõe isso para a gente. Eu vou facilitar a sua vida para que você possa fazer mais coisas, para que você tenha mais tempo disponível. Não para que eu insira mais coisas dentro de um tempo, então eu faça mais coisas dentro do mesmo período de tempo. É Eita, esse Ana, você está querendo cliente para o seu consultório aí, que você vai deixar todo mundo doido com essa história. Esse movimento de eu fazer mais coisas que a tecnologia me disponibiliza, eu vou fazer mais coisas dentro do mesmo período de tempo, é o que me dá essa sensação de que o tempo não está passando. Porque a minha atenção ela não está concentrada, eu não estou vivenciando, ruminando e sentindo aquilo. A minha atenção está totalmente dividida em vários aspectos. Não sei Uhum. se ficou confuso, mas agora vou fazer uma analogia que talvez fique mais fácil de entender. Quando foi a última vez, caro ouvinte, faça essa pergunta para você. Quando foi a última vez que você tomou banho, tomando banho, não pensando no seu filho que vai para a escola, na prova que você tem que fazer, no seu chefe que vai pegar no seu pé, pegar no trabalho, no trajeto, no trânsito, na música que você vai ouvir, na namorada, no final de semana, o que você vai fazer no final de semana, o que você vai comer no almoço? Quando foi a última vez que você tomou banho tomando banho? Quando foi a última É, vez que você comeu e comeu com a sua percepção, com a sua atenção totalmente concentrada em comer, em saborear?
Quando foi a E o última vez quão que você, importante é, né? quando foi a última vez que você comeu, não a última vez que você se alimentou, que são coisas diferentes, né? Ah, Uhum. vou me alimentar aqui, acabou. Joga, então vou comer assistindo um vídeo, vou comer trabalhando, né? Então, assim, todos esses movimentos da gente conseguir utilizar, enfiar o máximo de coisas dentro de período de tempo, é o que altera a nossa percepção de tempo, né? Então, comer comendo, tomar banho tomando banho, estar com os meus filhos, brincar com os filhos, brincando com os filhos, estar com a namorada, estando com a namorada, assistir um filme, Nossa, assistindo o filme. E, Então, hoje em dia, Anderson, fica até feio, né? Porque as pessoas se viciaram no celular. A gente não está mudando de assunto, é porque, né, faz tá, parte. As pessoas se viciaram no celular de um jeito que elas não realmente não estão mais entre si ali, né? A gente vê muito em restaurante, o namorado com a namorada ali, cada um no celular, e não é incapaz de deixar um celular na bolsa. E realmente isso influencia bastante na nossa percepção de tempo. E tem outra coisa que eu queria agora dar um passo à frente, nessa questão da percepção, que eu imagino, né? Pelo menos eu vivencio isso, eu levei isso para minha terapia. Meu psicólogo é muito bom e ele me ajudou muito com essa questão, que é aquela sensação que a gente tem assim. Eu tô com 46 anos, eu não tenho problema nenhum de falar a minha idade, até porque estou linda. Se você não está me vendo, vai lá no YouTube para ver. É, e aí dava aquela sensação assim, meu Deus, passaram-se 46 anos e eu não fiz nada. E eu não tenho nada, sabe? Aquela coisa assim, não sei, a gente não percebe. E aí, claro, com muita conversa, muita terapia, muita porrada que eu levo na terapia, porque, cara, eu vou te falar, olha, escolham bem seu terapeuta, viu? Às vezes é bom levar umas porradas, mas às vezes a porrada te dá. Enfim, voltando aqui, eu fui percebendo o quanto sim eu construí. Porque eu acho assim, a gente pensa, eu acho que a ansiedade que veio junto com toda essa informação que a gente tem hoje, de redes sociais e tudo, eu acho que a sociedade está se cobrando muito dinheiro, sucesso, você vê, fulaninho com 20 anos está milionário, né? Isso não acontecia antigamente, acontecia. Eu lembro assim, meu pai, minha mãe com 30 já era meu pai e minha mãe, já tinha nascido, tinha uma puta casa lá no Mato Grosso do Sul, meu pai era médico, minha mãe bióloga, então assim, ele já estava com a vida pronta também aos 30. Mas isso não era mostrado para todo mundo, né? Ninguém ficava olhando a vida do coleguinha como a gente olha hoje. Então, eu acho que isso causa também essa sensação de, meu Deus, o tempo está passando e eu ainda não consegui ficar rica. Meu Deus, o tempo está passando e eu ainda não consegui, sei lá, ter um sucesso na internet, ou ter uma carteira de cliente que eu quero ter, ou chegar onde eu quero chegar. Onde é que a pessoa quer chegar? Ela nem sabe ainda. Ela não tem tempo para parar e organizar as ideias e fazer um plano concreto de futuro ou de presente que seja, porque ela está olhando o coleguinha do lado, que está fazendo, e aí, agora eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E no fim não faz nada mesmo, né? Não faz nada, o tempo passa, enrolei tudo, falei que você ia deixar o povo doido e eu que estou deixando, além do povo, você doido, né? Fala aí. uma coisa que acontece muito com o pessoal que nasceu que é antes vamos usar o termo assim, do pessoal que está mais perto de Cristo, né? Do tempo antes de Cristo, assim, né? É que assim, a gente fazia o que dava com a disponibilidade de recurso do tempo. Se você, vamos pensar, na hipótese nós tivéssemos a oportunidade de conversar com o Neandertal ou com essas pessoas das primeiras civilizações, ela ia se sentir extremamente feliz porque ela conseguiu bater uma pedra na outra e fazer o fogo e conseguiu esquentar aquecer um alimento e assim evoluir o processo de mortalidade, né? Diminuir a mortalidade. Você fala, meu, isso foi uma puta descoberta. Imagina se essa pessoa ressuscitasse hoje e ela pensasse que hoje é só acender um fogão. Aí foi com a sensação, puta, eu não fiz nada na vida. Só inventei o fogo. É, É eu verdade, é eu não isso. fiz nada. Eu Não não fiz fiz, eu nada. não fiz, eu não fiz absolutamente nada. Porque a gente fazia o que tinha com os recursos disponíveis do momento.
Eu tenho uma sensação que esse recorte que eu fiz dessa analogia é o mesmo recorte que as pessoas fazem quando elas tentam se comparar com o que é agora, com o que foi lá atrás. Se você tivesse com aquela idade os recursos que você tem agora, talvez de fato você poderia estar fazendo mais coisas. Agora você tem, nesse momento, você tem mais recursos, mas você não tem a mesma idade de antes. Se você conversar com pessoas mais velhas de 80, 90 anos, elas pouco se inserem na tecnologia, então pouco que se inserem, elas não conseguem se desenvolver dentro da tecnologia da mesma forma que as crianças que nasceram dos anos 2000 para cá. Hoje em dia, uma criança já nasce na Sim. frente de um tablet, na frente de um celular. Mas nem por isso ela se sente pior ou melhor ou pior do que uma pessoa que nasceu para cá, dos anos 2000 para cá, e tem muito mais manejo dentro do processo da tecnologia. Só que se ela for ficar usando o É, processo de comparação, é um processo de comparação até injusto, na verdade. Porque você sim, faz e eu tudo o que acho assim, você... você não precisa chegar nem nos 60, né, nem nos 90 para falar isso, não. Eu demorei É. 10 minutos aqui só para achar o botãozinho de convidar você para o Zoom, para a gente gravar. Sabe? É isso. Acho que esse processo de comparação também traz, né, uma ansiedade, uma coisa assim que dá essa impressão. O processo de comparação traz dentro desse modelo, né, tipo de comparar o que eu tenho, baseado, Uhum, o que eu tinha antes, não levando em consideração os recursos da época, mas trazer esse modelo para cá. Você fez o que você podia dentro dos recursos da época. uhum. Hoje o pessoal faz o que pode dentro dos recursos de agora. Esse processo de comparação, até mesmo na quantidade do como eu aproveito o tempo, porque às vezes você pensa, meu, eu preciso fazer mais coisas agora porque eu estou atrasado, porque eu poderia ter feito mais coisas antes e acabei não fazendo, e agora eu preciso fazer mais coisas o mais rápido possível porque eu estou atrasado. Você não está atrasado em coisa nenhuma. Tira isso da sua cabeça. No Aham. momento, se antes você tinha que passar o dia todo na fila de um banco, não tinha tecnologia disponível para você mandar e-mail, assistir videoaula, fazer uma prova, conversar com os amigos, a tecnologia que tinha disponível era o radinho, o Walkman, o toca-CD, o radinho de pilha para você ficar com um fone de fio no ouvido. Porque jovens, provavelmente, não sei se tem algum jovem que escuta a gente de 18, 15, 20 anos, mas acredite você ou não, antes os fones de ouvido tinham fio. Porque tem umas pessoas, uns adolescentes, eu tenho Não é sobrinhos de possível. 12 anos, Gente, é isso aqui, ó. Fio, é isso aqui, ó. Que aqui na ponta eles, tem o fone. eu tenho uns sobrinhos de 12 anos, 10 anos, eles não sabem que os fones de ouvido tinham fio. É uma descoberta, né? E era tecnologia É, disponível no momento, né? Então, tem assim, também a não se questão. compare, né? Aham, essa questão da tecnologia vir muito rápido dos anos 90 para cá, né? Então a gente passou, e a gente não, porque você deve ter uns 10 anos a menos que eu, mas eu passei grande período da minha vida com a tecnologia andando bem devagar. Eu tive um Atari, aí daí até lançarem, sei lá, PlayStation e tal, sabe? Então, assim, foi, acho que uns 20 anos da minha vida, não, menos, uns 15 anos da minha vida foi assim, essa tecnologia arrastadinha, né? A máquina de tirar foto com filme, tinha que revelar e tal. Nos E mesmo meados da minha quando faculdade é que eu tive um celular. então, interessante pensar também que mesmo quando as coisas se desenvolviam, sei lá, mais fora do Brasil, nos Estados Unidos, tal, porque infelizmente as coisas sempre vieram mais de lá para cá, né? É, Até que elas pudessem chegar aqui, essa tecnologia pudesse chegar aqui, às vezes demorava um ano, dois, que já tava se desenvolvido lá fora para chegar aqui, era um ano, dois, né? Quem não se lembra do cinema, por exemplo, né? Você assistia um filme no cinema, ele ficava em cartaz 2 meses. é, Quem tinha dinheiro para ir no cinema, porque o cinema era caro, né? Hoje em dia continua caro, mas antes era mais caro, né? E agora, você saiu, voltando, né? Saiu um filme no cinema, até que ele chegava na sua casa numa fita cassete, era mais uns 2, 3 anos. E depois vinha lá fora, depois vinha para cá, até que uhum, redublava, não sei o que e tal, não sei o que. A hora que chegava na sua casa, é, o filme de 2000, fazendo uma comparação, nós estamos em 2025.
para o filme chegar na sua casa, ele era um filme de 2023, de 2022. Aham. E ele Eu chegava agora comprei o na meu sua casa. primeiro aparelho de CD em 1990, você estava nascendo, lá nos Estados Unidos. E não tinha CD aqui ainda, né? Aqui no Brasil ainda não tinha CD. Então eu fui para Disney, fui para Miami e trouxe, aqui, sabe aqueles microsystem que tinha o CD Uhum. assim, sabe? Que daquela parte de cima e os dois toca-fita assim. Então comprei um daquele, cheguei aqui com 2 CDs na mão pensando, tá, e agora? Como é que eu vou comprar o CD para botar no negócio? Aí logo depois chegou também no Brasil e tal, e hoje em dia é tudo mais rápido, né? Chega tudo bem É, mais rápido no mundo todo. é interessante esse processo geracional, né? Porque assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, né, sobre as idades das pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar durante a semana, com os meus amigos e tal. Eu estava tentando fazer um paralelo aqui sobre quem são as pessoas que eu converso mais sobre essa questão de gestão de tempo, etc. Eu não me lembro de eu ter conversado com um adolescente de 14, 15, 20 anos sobre gestão de tempo. Eles não têm, eu não me lembro. Se você conhece alguém, comenta aqui. Então, se você é essa pessoa, comenta aqui embaixo para a gente ficar sabendo. Eu não me lembro. Eles não Ah, se preocupam com isso, talvez? eu não vejo eles reclamando que não tem tempo para fazer as coisas. É porque eles vão e fazem, né? A gente é que fica com a cabeça fazendo antes de fazer. Você tem a ver Não, com ansiedade isso, nem não isso. tem? Nem isso. Eu acho que eles aprendem, acho que como eles já vieram com todos esses recursos disponíveis, eles não têm muito essa necessidade que a gente tem de colocar o máximo de coisas dentro do tempo. Até porque os jovens de hoje em dia, diferente dos jovens do passado, né? Esse do passado, eu tô falando dos anos 2000 para trás, eles fazem o mínimo de esforço e eles querem o máximo de recompensa possível, né? Então eles funcionam muito nesse sentido. Eu não quero, isso eu tô falando dos jovens, tá? Eles não querem passar 10, 12 horas dentro de um lugar, de um escritório, de uma empresa trabalhando. Eles querem eles querem produzir conhecimento virtual e esse conhecimento virtual fazer dinheiro por si só, enquanto eu fico em casa sem fazer nada, enquanto eu fico em casa Ah, mas eu aproveitando quero isso a também, praia. olha, não tá errado? Isso não tá errado querer isso, não. Não, eles não Quem estão que é para errados. demonstrar no escritório, Anderson, pelo amor? Eles não estão errados, mas a gente Não, da. eu tenho outra teoria. Eu acho que a gente veio de uma geração que a gente virou meio hamster, assim, sabe? A gente não tinha outra opção. A opção era essa. Eu falo, gente, Exato. a gente está aqui, eu e o Anderson com uma diferença de 10 anos, sabe? Vocês aí devem ter uma diferença mais ou menos assim, não sei qual é a idade de vocês, mas eu vejo que a minha geração veio. Eu até vejo alguns comentários no Instagram e coisas assim, de os millennials, os geração Z, sei lá o quê. Ah, Z não quer trabalhar, não sei o quê. É a gente que não parou para pensar o quão absurdo. Eu já até queria entrar nesse tema mesmo, nesse assunto. A gente que veio da CLT lá, de Vargas. Mentira, gente, eu não sou da época de Vargas, não, tá? Mas assim, eu estudei. A gente que é da época da CLT, a gente acostumou que é 8 horas de trabalho e acabou. Esse é o normal. É carteira assinada, filha. Carteira assinada, 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, e a teoria dessas 8 horas de trabalho lá de Vargas era o seguinte: não sei se vocês sabem, era a divisão perfeita de tempo. Era 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de sono. Fizeram a conta aí? Se der 24, estou feliz, mas enfim. Eu não sei. Eu não sei fazer conta, não, gente. Então, era esse gerenciamento de tempo que foi feito na época da legislação trabalhista. Hoje, principalmente nos grandes centros, esse tempo não existe mais. Se você trabalha 8 horas no escritório ou numa empresa e tal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, amigo, você não tem tempo nem para dormir. A tua vida vai ser trânsito, trabalho, trânsito, casa, sabe? E casa, aí dorme para acordar para trabalhar no dia seguinte de novo. Então, eu acho que esse modelo de trabalho de 8 horas, isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que tem que ser revisto, sim. Tá aí, tá até a questão da escala 6x1 para ser revista, ficou aí meio, né, adormecida com outros problemas do nosso Congresso, como aumentar aí o número. Não vamos entrar
nesse detalhe, mas enfim, eu acho sim que as pessoas, eu fico muito feliz que os jovens de hoje estão olhando para essa escala e falando assim, não, não quero, não quero. Aí vem pedindo home office, o que é uma coisa que veio com a pandemia, que eu acho que ajudou a vida de muita gente. Eu moro aqui em Resende, mas eu assisto o Bom Dia Rio. Oi, Fachela, oi, Silvana. Todos os dias, porque eu gosto de relembrar como era a minha vida no Rio de Janeiro, quando eu morava lá. Eu gosto de ver aquele engarrafamento da ponte e falar, nossa, como sou feliz de morar em Resende. Então, eu vejo assim, aí hoje a Silvana fala isso, lá no Bom Dia Rio. A sexta-feira, que era o pior dia de trânsito, era aquele dia que você tinha que ir com paciência. Não é mais. A sexta-feira é um dia de trânsito livre. Aí ela falou que a quinta é a nova sexta. Por quê? As empresas, muitas delas estão fazendo trabalho híbrido. E com isso estão ajudando aí na questão da mobilidade urbana, estão ajudando na questão de qualidade de vida dos empregados e tal. Não estou militando, não, tá, gente? Mas eu acho que sim, com toda o trânsito, né, essa coisa toda, tem que ser revisto esse horário. Inclusive, estou aqui de home office hoje, vou mostrar para vocês o meu figurino de home office. Será que vai dar para ver? Eu vou levantar, ó. Estou aqui bonitinha de cima para baixo. Não, em cima, mas embaixo, ó. Calça xadrez, Certo. pantufinha. Assim que é bom, gente. Trabalhar assim. E a gente não está mudando de assunto de questão de tempo, não. Então, assim, eu acho que, sim, tivemos alguma alteração, não só percepção, nessa questão de tempo disponível para fazer as coisas. Eu acho que agora, Anderson, a gente já falou de percepção, depois, se você quiser acrescentar alguma coisa nesse sentido, pode acrescentar, mas vamos entrar, então, num pouco de dica, como que as pessoas podem, já que a gente está com a percepção de tempo que está passando mais depressa, já que realmente tem algumas coisas que estão tomando muito tempo, como o trânsito, como muitas coisas assim, o que as pessoas podem fazer para ter uma qualidade de vida melhor, para conseguir inserir um exercício físico, conseguir comer com atenção? A parada da comida eu quero falar depois, porque eu trouxe algumas coisas interessantes para vocês, mas aí o Anderson pode começar aí falando nessa gestão de tempo para fazer as coisinhas que a gente tem que fazer, né, Anderson? Fala aí para gente. Muito bem. Então, às vezes a gente fala de questões ideais, e às vezes a gente fala de questões reais, né? Então, vamos agora falar sobre questões reais, não sobre questões ideais, né? O real é, independente da jornada de trabalho que você vai fazer, você, de alguma forma, você precisa trabalhar, né? Então, a roda do mundo só gira, né? A economia só funciona quando a gente produz, né? Então, produzir diz respeito a trabalhar. Trabalhar diz respeito a responsabilidade. Responsabilidade diz respeito à disciplina. Disciplina diz respeito à constância. Constância diz respeito à motivação. Motivação diz respeito a você estar disposto a se envolver com as coisas, e motivação não é necessariamente o resultado, motivação é é um ponto de partida para alguma coisa, né? Então vamos falar sobre gestão, como seria uma gestão de tempo saudável dentro do que eu preciso fazer, não dentro das coisas que eu gostaria de fazer, mas dentro das coisas que eu preciso fazer, né? É interessante pensar quanto tempo eu vou disponibilizar para as minhas atividades do trabalho. Isso é importante. Se eu trabalho 8 horas por dia e eu preciso estar em loco, então eu vou me organizar dentro do meu dia, e nesse organizar dentro do dia, eu acho interessante a gente pensar sobre agendas. É impossível você fazer uma gestão de tempo saudável, é impossível você fazer uma gestão de tempo de qualidade sem que você tenha um programa do seu dia. Você precisa. Mais do que você ficar tomando banho, pensando no que você precisa fazer durante o dia, para que esse banho não receba essa sobrecarga, você precisa ter um dia em que você construa a sua agenda do dia. Claro que acidentes podem acontecer, como acontecem. Às vezes você está indo para o trabalho e você não conta que o pneu furou, você não conta que, de repente, tem um trânsito aqui por causa de algum acidente. Isso acontece. Mas quando você está organizado, né, quando você tem uma rotina do dia, e quando essa rotina do dia está saudável, né, e a rotina saudável até evita o que a gente chama de burnout, de ansiedade generalizada e etc, né, pânico e tudo mais. Quando a sua rotina está
construída dentro de uma agenda, você tem disponibilidade e fica mais fácil para você, dentro desse período que você está tomando banho, que você se permita viver esse período que você está tomando banho. O máximo você olha no relógio para ver que horas são, mas porque você sabe que quando você for consultar o que você precisa fazer na sequência, então você já consultou o que você precisa fazer na sequência, se você respeitar as marcas que você criou, se você respeitar os tempos que você delimitou, tudo vai dar certo no final do dia. Repetindo, acidentes acontecem e está tudo bem, mas acidentes não acontecem todos os dias, desde que você esteja programado, desde tudo que o seu dia esteja dentro de um programa. E dentro desse programa, você pode ter horas, minutos do seu dia para tempos livres, que são saudáveis, que a gente normalmente chama de válvula de escape. E dentro dessas válvulas de escape, eu estou falando de um descanso criativo, de um descanso ativo, né? E o que seria um descanso ativo? Um descanso ativo seria a academia, seria o pilates, seria a natação, seria uma caminhada no parque. Isso é o que a gente chama de descanso ativo, que é quando você vai descansar a sua mente e você vai trabalhar o seu corpo ali para a sua saúde, para as suas dopaminas, para as suas serotoninas, para os seus hormônios, para você fazer a manutenção do seu corpo, inclusive para você preparar o seu corpo fisicamente para a terceira idade, preparar o seu corpo para que possa ter energia para enfrentar as rotinas da semana. Então, é extremamente importante que você tenha o seu dia planejado. Quanto mais coisas você precisa inserir dentro do seu dia, mais necessário se torna o planejamento. E não Eu existe, acho que fala. não existe gestão de tempo de qualidade sem planejamento. Planejamento é a chave de tudo. Planejamento é a chave de gestão de tempo, planejamento é a chave para sucesso financeiro, planejamento é a chave para sucesso acadêmico. Tem que planejar e você precisa se organizar. E a organização precisa ser respeitada, né? Se você não respeita a organização que você criou, use um tempo, né? Use e esse o tempo que você vai usar, você não está o gastando, você o está investindo. Invista um período de Uhum. tempo no seu domingo, no seu sábado, programando a sua semana. Invista o domingo à tarde, ou então aquele domingo que você está preguiçoso, ali que você vai acordar um pouco mais tarde, aí você senta na mesinha, senta no, e ali planeja o seu dia. Uns Esse 10 minutinhos que planejamento. vai te ajudar, né? 10 minutinhos que vai te economizar horas durante a semana. Exato, e esse planejamento vai te dar condição, por exemplo, de você se tranquilizar, porque você vai poder fazer as coisas sem pensar, sem ficar rodando em segundo plano ali, né? Porque muitas vezes o que causa ansiedade é Uhum. eu estar comendo e rodando em segundo plano na minha cabeça, o que que eu preciso fazer depois? Então, onde eu vou Uhum. inserir tal coisa depois, né? Se tudo está falando de atenção plena, atenção concentrada e atenção dividida, se tudo está planejado, naturalmente, essas vozes de segundo plano que ficam rodando na sua cabeça enquanto você está fazendo as coisas, naturalmente elas cessam. Porque Sim, essas são as vozes das pendências, essas são as vozes das dúvidas e essas são as vozes do mau planejamento. Quando você se planeja, você elimina as pendências, você não tem ansiedade das dúvidas e essas vozes, esses enredos de fundo de segundo plano que ficam rodando na sua cabeça, te impedindo de viver o seu momento, te impedindo de estar com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua família, estando ali, porque fica rodando o tempo todo em segundo plano na sua cabeça, o que que eu vou fazer depois, né? Isso tudo vai cessando. Claro que algumas vozes, tipo, meu, preciso trabalhar, meu chefe é chato, isso é um pouco mais difícil de você lidar. Mas até essas vozes, elas vão cessando porque você sabe que você não precisa uhum. enfrentar aquilo agora. Você só precisa É. enfrentar aquilo 3 horas da tarde, na segunda-feira, 7 horas da manhã. Se eu só preciso enfrentar aquilo na segunda-feira, 7 horas da manhã, e já está planejado o meu dia, pelo menos eu só preciso estar lá e eu vou lidar com aquilo no momento que eu estiver Uhum. lá. Isso é uma técnica da psicologia que a gente chama de ênfase no aqui agora. O que Hum. seria a ênfase no aqui agora? Se eu estou aqui, partindo de um ponto ideal que eu já planejei meu dia, se eu estou aqui, eliminei as minhas vozes de segundo plano rodando na minha cabeça, eu vou estar aqui, eu vou explorar o meu estar aqui. Que seja Uhum. eterno enquanto dure, como diz a música, né? Então, assim, o momento que eu estou aqui, eu vou explorar o meu estar aqui. Eu vou eternizar o meu estar aqui, eu vou viver o máximo possível o meu momento de estar aqui. Porque eu sei que daqui 1 hora, daqui 40 minutos, eu vou estar em outro lugar.
Então, eu vou explorar o máximo possível que eu E vai ter puder. uma hora que a gente não vai estar em lugar nenhum, né? Foi. E hora que você não vai estar em lugar nenhum. Vai ter situações, por exemplo, que eu não vou estar em lugar nenhum. Só que o mais interessante de tudo isso que eu estou falando, para que isso saia do campo do ideal e se torne real, vai do ponto de você construir. Porque não tem nada que a gente fale, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de gestão de tempo, quando a gente fala de qualidade de vida, não tem nada, não tem uma narrativa, não tem nada que não dependa de você fazer esforços. Você precisa fazer esforços. É o que eu Não sempre tem falo. como, né? Imagine uma roda tamanho família aí. Antes, até que ela comece a se movimentar e você comece a empurrar, você faz um monte de esforço. Depois que ela pegou a velocidade, você só precisa fazer a manutenção de ficar empurrando ela ali e aquilo se Aham. torna muito mais leve. Então, Gente, gestão isso de é tempo, mágico, é mágico, é maravilhoso. gestão de, gestão de tempo, qualidade de vida, rotina de exercício, comer direito, foco, presença, a descanso ativo, tudo isso parece muito grande, mas quando essa roda começa a girar, né? Vamos pensar, É descanso natural. ativo, planejamento, não sei o que lá, e essa roda vai pegando velocidade, ela vai embalando, você não precisa mais fazer aquele mesmo esforço. Porque à medida que a roda vai embalando, que ela vai girando, menos esforço você vai fazendo. Daqui a pouco ela Uhum. está rodando basicamente quase sozinha, você só precisa ficar dando os toques nela para que ela não perca velocidade. Então, assim, É. se você de repente, né, caro ouvinte, meu amigo, minha amiga, se você está parado e você está com dificuldade de começar, entenda que esse começo é um pouquinho mais difícil porque você está com a roda quase emperrada. A sua roda está parada. Mas à medida que você começar a girar essa roda, que a roda começar a sair do lugar, naturalmente ela vai embalando e as coisas vão ficando normais. Se a sua Uhum. roda, amigo e amiga, se a sua roda está tão emperrada a nível de que você não consegue empurrar sozinha, peça ajuda, né? Não tenho dinheiro para pedir ajuda. Maratone os vídeos aí, os áudios os podcasts do Vida em Dia, que a gente dá várias dicas como fazer isso. Siga-me, Uhum. siga lá no Instagram, que é o PC Anderson Silveira. Siga a Chef Lu lá no Instagram também, que é @Chef Luciano Andrade. E a gente dá várias dicas, a gente te ajuda nesse caminho, né? Siga o Vida em Dia lá, né? Vida em Dia 25, Isso, também no Instagram. a gente te ajuda a fazer isso. Se É. você e se se empurrar essa roda tá num nível adoecedor para você, a nível de que tá fazendo muito mal para você, você pode pedir uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, uma ajuda nutricional, uma ajuda de um gestor de tempo. Você pode fazer, né? Uhum. É. Se Ô, você Anderson, tiver eu com... quero dar o meu testemunho hoje. Vou Vai aqui, lá, me vou dar conta. meu testemunho. Uhum. Porque, assim, gente, a coisa que eu mais ouvi nos últimos anos, aqui nos últimos 5 anos, pelo menos, foi assim: nossa, como você consegue fazer tudo isso? Por quê? Explico. Quem não me conhece, então vai saber agora. Eu sou advogada, eu sou uma advogada de uma empresa pública, Indústrias Nucleares do Brasil, e que fica aqui em Resende. A fábrica de combustível nuclear fica aqui em Resende. Então, sou advogada da INB, eu sou pós-graduada em Direito Civil, Processo Civil e Empresarial, tributário. Eu sou chefe de cozinha e eu sou especialista em gastronomia funcional. Então, eu, além de trabalhar, fazer as audiências, fazer os prazos, os processos, eu cozinho. Eu tenho o meu canal no YouTube, a gente tem o nosso podcast, eu tenho o Instagram. Então, assim, realmente eu faço muita coisa. E as pessoas ficam assim, nossa, como você consegue? E eu sempre me gabei de ter uma memória muito boa. Eu tenho realmente uma memória muito boa. Então, eu não anotava nada. Nunca tinha, não tinha agenda. Para mim, eu sabia exatamente o que eu ia fazer. E conforme as coisas fossem acontecendo durante o dia, eu falava assim, agora vai dar tempo de fazer aquilo, aquilo, aquilo outro. Durante um tempo deu certo, mas sabe o que sempre acontecia, Anderson? E o que você falou aí agora? Eu, às vezes, acordava no meio da noite, pensando assim: nossa, e aquele negócio? Não fiz. Nossa, eu preciso lembrar de fazer isso amanhã. Não posso esquecer de fazer aquilo outro. Isso no meio da noite, sabe? E aí eu ficava assim, a minha outra eu, né? Porque tem duas eu aqui dentro, a minha outra eu falava assim: você vai resolver isso agora? Não vai, então dorme, porra. Sabe? Ficava assim, brigando comigo mesmo. Eu ficava Uhum. num mantra, sabe? Você vai resolver isso agora? Você não vai resolver isso agora.
mas era inevitável que os compromissos aparecessem na minha cabeça, assim, em qualquer momento, no banho, comendo. Às vezes eu estava comendo, porque dormindo eu me recuso a levantar. Mas às vezes eu estava comendo, eu parava de comer para ir fazer a coisa que eu lembrei na hora, sabe? Ah, preciso mandar uma mensagem para remarcar a terapia. Aí eu parava, aí pegava o celular, já mandava mensagem. Então, assim, isso me atrapalhou muito na questão da minha saúde, porque você não tem uma boa noite de sono. A gente já falou isso aqui em neurotransmissores. Se você não ouviu, vai lá, ouça o episódio de neurotransmissores. Se você não tem uma boa noite de sono, você não consegue produzir os hormônios necessários para alimentar esses neurotransmissores, como a endorfina. Tem um específico, né, do sono, que agora não me ocorre, mas volta lá no episódio, você vai ver. Então, isso impactou muito na minha saúde. E aí eu comecei a organizar. Realmente comecei. Aí eu tenho uma dica para vocês aqui. Quando vocês forem fazer a sua agenda, coloca ali duas. Claro, se você tem um emprego, você coloca ali né, os seus. Eu coloco ali minhas audiências, meus prazos e tal. Mas coloco duas, três coisas importantes que não podem deixar de ser feitas e inclua ali três coisas, ou duas, três coisas, dependendo do tamanho do tempo que você precisa, que podem até ser adiadas, porque aí você não fica naquela pressão enorme de ter que fazer as cinco coisas que você colocou ali, sabe? Então, assim, não encha muito o seu dia com coisas extremamente importantes para fazer, porque você não, se você não fizer, se furar um pneu, você vai se sentir frustrado porque não fez aquilo que se comprometeu. Então, assim, eu acho interessante ter também essa organização inteligente do dia, do tempo. A questão da alimentação, eu não sei se você lembra, Anderson, eu comprei um livro chamado A Dieta de Buda, né? Lembra dele? A Lembro, Dieta de lembro. Buda. Eu falei, agora eu vou emagrecer, hein? Agora vai. E aí, mas o livro é muito interessante, gente, porque é o seguinte, ele prega como se fosse assim, a vida, o que Buda faria, né? Na época que ele viveu. Então, essa alimentação com atenção é tão importante porque ali você percebe o seguinte, e eles comprovaram isso com estudos, né, focados nesse assunto, você percebe o seguinte, quando você se alimenta assistindo uma televisão, você fatalmente vai comer mais do que você necessita porque você não está prestando atenção no que você está comendo, às vezes aquela comida está gostosa, você vai comer e não percebeu. Então, quando você senta e pega o seu tempo ali de alimentação para a alimentação e presta atenção nas coisas que você está comendo, mastiga com calma, mastiga com atenção, sente o gosto dos alimentos, você vai comer menos, vai comer o necessário para o seu organismo. Eles falaram sobre, por exemplo, pipoca no cinema. Parece que o estudo que eles fizeram incluiu isso. Quando você vai no cinema, você compra aquele balde enorme de pipoca. Quando você vê, você comeu tudo. Aí vai aquele balde de pipoca desse tamanho, 1,5 litro de refrigerante naquele copo, assistindo um filme ali, pá, comeu tudo. Se você pegar o mesmo balde de pipoca e o mesmo copão de refrigerante e só comer a pipoca e o refrigerante sem olhar celular, sem ver televisão, sem nada, você não consegue comer nem metade do balde. Então, isso é interessante, porque você está inflamando o seu corpo, está inflamando a sua mente, porque simplesmente não está prestando atenção no momento da alimentação. O quão importante é isso. Então, esse gerenciamento de tempo é tão importante justamente para que, como o Anderson falou da roda, eu vou falar que acaba virando também um círculo vicioso bom, né? Porque você se alimenta melhor, a sua mente funciona melhor, você desinflama o seu organismo, você alimenta o seu cérebro com nutrientes bons, os seus neurotransmissores funcionam de forma plena, você se sente mais disposto e você consegue fazer mais coisas no tempo que sobra. Que sobra não, né? No tempo que você realmente reservou para aquilo. Você não fica letárgico, porque quantas vezes depois do almoço você fica letárgico, você fica assim, ai, que sono e tal. Porque de repente você comeu demais, porque você comeu errado, porque você não escolheu o alimento ideal para aquele momento de vida que você está vivendo, para aquele ambiente que você está inserido. Então, uma coisa é você comer. Hoje eu estou fazendo
Hoje eu dei uma de meu avô, acordei cedo, já botei a panela no fogão, estou fazendo feijoada. Hoje vai rolar feijoada no almoço aqui. Mas é sábado. Eu jamais faria uma. Mas isso é comigo, tá, gente? Não estou falando não façam. Eu jamais levaria uma feijoada para comer na empresa terça-feira, porque eu adoro feijoada, eu provavelmente vou comer mais do que eu preciso, e vai depois me dar aquela letargia. Hoje eu posso dar uma deitadinha e tal. Mas no dia a dia que eu tenho que fazer coisas, eu vou escolher um alimento que me dê uma energia suficiente para eu enfrentar aquele dia. E aqui também a gente tem várias dicas desses alimentos, a gente vai colocar também no Instagram. A gente está fazendo devagar aqui no Instagram, gente, que a gente está começando e a gente está querendo também que vocês mandem as suas opiniões para a gente ir ajustando o nosso podcast, nosso Instagram, de acordo com o que vocês querem, porque, como eu já falei em outros, a gente só faz isso daqui para vocês, né, Anderson? A gente aqui disponibiliza o nosso tempo para bater esse papo. Eu gosto, o Anderson gosta também, a gente está aqui feliz com isso, mas é para vocês. E a única coisa que a gente pede de volta é um feedback, é uma curtida, é um compartilhamento, é que a gente consiga levar esse podcast para mais pessoas. Manda para aquele teu primo lá do Mato Grosso, manda para aquela sua tia que mora lá no Pará. Né? Vamos espalhar aí pelo Brasil. A gente quer saber também da percepção das pessoas de outros estados, né? A gente está aqui no Sudeste, aqui a gente tem um estilo de vida. Como é que é o pessoal do Nordeste? Como é que é o pessoal do Norte? Então, a gente realmente a nossa intenção é levar esse podcast para outros lugares, para outros estados, para a gente trocar essas informações. Eu vou aproveitar aqui também para falar uma coisa muito legal, gente, que a gente está preparando para vocês. Semana que vem, dia 12, sábado, presta atenção. Aí agora aquela hora do sonoro, Anderson, que você falou. Vamos colocar os efeitos sonoros? Vai, faz aí. Rufem os tambores. Sábado, 4 horas da tarde, sábado que vem, estaremos aqui fazendo uma live com uma psicoterapeuta, Tati Costa, que vai falar com a gente sobre menopausa. Então, ó, menopausa é uma coisa que mulher nenhuma escapa, homem nenhum escapa, quem convive com mulher, e a gente vai falar sobre, sobre essa questão da influência da menopausa no humor, na saúde mental, no social. Eu vou falar de alimentação específica para essa fase, que pode durar até 10 anos. Sabia, Anderson? Dura 10 anos da vida de uma mulher? Porque Não não começa sabia. na menopausa, não começa quando para. Começa uns 5 anos antes, que a gente chama de. Tem a perimenopausa, que é uns 3 anos antes, aí tem o climatério, que é esse tempo de 10 anos, e depois tem a pós-menopausa. Então, assim, tem muita coisa inserida aí na vida da mulher, muita alimentação específica para esse período, que a gente vai falar na live da semana que vem. Então, já vai espalhando essa notícia aí, já bota na sua agenda, né? Já gerencia seu tempo aí, de forma que sábado às 4 horas você vai estar aonde? Aonde? No Instagram do Vida em Dia ou no Instagram do Anderson, psi.anderson Silveira, ou no Instagram da Tati, que agora lembrar também, o Instagram da Tati, é Tatiane Costa, Tati Costa. Depois eu vou divulgar lá no Instagram a artezinha da nossa live, que a gente vai falar sobre isso. E a questão do gerenciamento de tempo. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Anderson Silveira? Muito bem. Finalizando o nosso processo aqui do gerenciamento de tempo, vou frisar aqui que o gerenciamento de tempo não é um carro, não é uma Ferrari, gerenciamento de tempo não é uma Porsche, não é nada disso. Gerenciamento de tempo, tudo que você precisa para gerenciar o seu tempo está na sua mão. Está no Google Agenda, está na sua caneta, isso que você escreve, e está em você obedecer tudo que você se comprometeu ali dentro do seu Google Agenda. Use o celular não só para rolar shorts de 1 minuto no YouTube, reels de 30 segundos, use também o seu Google Agenda para você organizar a sua vida, coloque o alarmezinho lá,
né, com aqui 10, 20, 50 alarmes, o Google Agenda tem uma função de que ele te avisa do seu compromisso com 10, 15, 20 minutos antes, você configura ali, né? 20 minutos antes ele te avisa que Até falta um 20 dia minutos para o seu antes, né? próximo Se você puder me compromisso. avisar à noite, até um dia Exato. antes, Então, 2 dias, né? ele te avisa. Então, assim, use as suas ferramentas de Google Agenda. Não é comprar uma Ferrari, não é comprar um Porsche, nada do tipo. É simplesmente você usar as ferramentas que estão disponíveis para todas as pessoas, para todo mundo, né? E o mais importante de tudo, qualidade de vida, gerenciamento de tempo, saúde mental, passa por alguns pilares, que são basicamente os pilares para a vida, né? Tudo na vida, para se tornar substancial e vitalício, passa pela persistência e passa pela constância, naturalmente, disciplina. Então, assim, para se tornar substancial, vitalício e permanente, passa pelo processo de disciplina e constância. Então é E isso. organização, né? Muito bem. Organização, disciplina, constância. Maravilha, é isso. Eu vou me despedindo de vocês, então. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre gestão de tempo. Não deixe de nos seguir lá no Instagram, vim de dia 25, psi.anderson Silveira, chefe Luciano Andrade. Como a Lu disse bem aí, tudo que a gente faz é para vocês. Deixe seus feedbacks, comente aqui embaixo no Instagram, onde você está escutando, no Instagram, no YouTube, no Spotify, comente embaixo sobre o que você achou. Mande para a gente lá no direct do Instagram perguntas, comentários, faça críticas, xingue, não sei. A sua A opinião gente vai está ser aceitando sempre, hater também, né? vai ser sempre válida a sua opinião. Eu me despeço por vocês. Eu desejo para vocês um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana, um excelente final de semana, sei lá qual é o horário que você está escutando. De qualquer forma, sempre desejo de luz para você. Até mais, querido. Gente, tchau, tchau. Obrigada por tudo, Anderson. Até a próxima. Eu vejo vocês na live, gente. Eu quero ter essa live lotada, hein? Sábado que vem, 4 horas, live do Vida em Dia. E não esqueça aí de deixar as suas impressões, sua curtida, compartilhar. Então, milhões de beijos até daqui a 15 dias aqui no Spotify e qualquer dia lá no Instagram. Estamos lá para vocês. Beijos. Até mais.